Olá, tudo bom? Resistir Produções, seu canal de comunicação popular. Hoje a gente traz aqui para o nosso bate-papo uma figura proeminente, né, da advocacia roraimense. Atualmente ocupa, né, a presidência da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB. Milene, quando nós começamos a nossa entrevista, tem uma pergunta que ela é igual para todos e todas que sentam nessa cadeira. Quem é Milene Evangelista? Bom, sou roraimense, advogada, especialista em Direito e Processo de Trabalho, presidente da Comissão, da Promoção da Igualdade aqui da Seccional Roraima, OAB Roraima, membro da Comissão Nacional da Promoção da Igualdade, também membro da Comissão de Liberdade Religiosa, que trabalhamos em alguns projetos, né, juntos. E Milene tem quantos anos? 25. 25, eu sei que não é uma pergunta muito adequada, né? Mas é importante, Milene, por nós compreendermos esse papel, né, que a juventude tem, né, dentro desse processo de construção desse país e ocupando espaços importantes, né? E um desses espaços é essa comissão que você conduz com outras pessoas, né? Mas qual é o papel da Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB? Bom, a comissão ela foi constituída, né? Teve sua efetivação realmente concretizada no ano passado, em outubro, né? Só que só iniciamos os trabalhos da comissão nesse ano. A comissão, ela, além de trabalhar em prol da advocacia, ela tem um viés também social, né? Dentro da instituição, nós temos nossa própria política de cotas, né? Temos nossa resolução, número 5, que trata das cotas para os advogados e advogadas negras ou partes, né? E para efetivar, né, essa implementação dessas cotas, a comissão esse ano lançou o primeiro censo da advocacia roraimense, né, visando, né, iniciar os trabalhos para estarmos desenvolvendo ações, né, para realmente efetivar a implementação dessa política e também prevenir eventual fraude no preenchimento das cotas. Então, começamos primeiro pelo censo, né, depois vamos montar uma comissão de heteroidentificação e assim sucessivamente. E aí essas cotas se distribuiriam dentro dos espaços representativos da entidade? Isso, diretoria, caixa, né? Temos a paridade, né, entre homens e mulheres, 50%, né, para mulheres na composição, né, dos cargos da diretoria, da OAB, dos conselhos, e também temos as cotas raciais, que é de 20% dessa composição. Nós temos um instrumento que foi criado no Brasil, que é o Estatuto da Igualdade Racial, né, que é regulado pela Lei 12.888. Essa proposição ela busca, né, Milene, efetivar justamente essas construções que você comentou um pouco aqui, que existe na OAB no espaço geral do Brasil, que é combater, né, as desigualdades, garantir igualdades de oportunidades à população negra, combater preconceitos, discriminação. Quais os ganhos sociais que você vê na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial? Eu vejo como uma garantia, né, legal de todos os aparatos e instrumentos existentes anteriormente, né? Então, digamos que normatizou tudo, deu um amparo legal, né, mais seguro para a política de promoção da igualdade racial, além também de nortear, né, outras ações a serem desenvolvidas. E você acredita que a lei conseguiu, no mínimo, possibilitar o diálogo na sociedade da participação da população negra nos espaços de gestão, de inclusão? Acredito que sim.
mas ainda há muito, né, o que ser feito, né? Temos aí um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade, e esse sistema ele impõe, né, a alguns estados a estar fazendo a adesão a esse sistema nacional, que é para justamente ampliar, né, o desenvolvimento de política no Brasil. Então, esse sistema ele já foi instituído, né, pelo Estatuto. Então, eu vejo que foi um grande avanço, porém há muito ainda o que ser feito. Você traz essa figura do sistema, e dentro do sistema, né, o Estatuto coloca a figura do Conselho Estadual de Igualdade Racial, né, que é um fato, né, de que aqui no nosso estado nós ainda não temos esse conselho, apesar de estar sendo debatido, sua criação. Mas qual seria a importância do conselho, né, nessa política, né, de defesa, né, dos direitos da população negra no nosso estado? Bom, o papel principal é de colocar, né, a nossa região, o nosso estado dentro desse sistema, né, e nos dar o aparato necessário para estarmos exercendo nossa função de ente, né, consultivo, deliberativo e fiscalizador da política de promoção da igualdade racial a ser desenvolvida aqui no nosso estado. De forma plural, né? Porque muitas vezes também a gestão ela toma conta, a gestão pública toma conta e não tem espaço. O conselho se caracteriza por uma construção plural. Sim, entre Estado e a organização civil. Uma das questões que se fala muito no nosso país hoje diz respeito ao racismo estrutural, né? O que seria esse conceito de racismo estrutural? Bom, o racismo estrutural é o racismo enraizado na nossa sociedade, né? E que no Brasil, né, sempre existiu e ainda existe, apesar de muitos dizerem, né, que o racismo no Brasil não existe, mas existe sim, e desde muito tempo, né? Na verdade, o Brasil ele se criou, né, já com o racismo ali presente, né, realmente dentro da sociedade. Então, é isso, o racismo que cresce junto com a sociedade, dentro da sociedade, ele se desenvolve dentro dela. Isso que é o racismo estrutural. A gente nota muito isso, né, principalmente na lei de cotas, né, que é a lei 12.711, nos argumentos contrários, né, à política de cotas, né, que especificamente se destina ao acesso ao ensino superior. Né. Para você, Milene, qual a importância que esse instrumento teve para a sociedade brasileira, a política de cotas? A política de cotas, ela tem, né, a gente observa até hoje que ela tem um papel muito importante na sociedade, tendo em vista que aumentou o número, né, de negros e pardos nas instituições, na educação. Então, eu vejo que ela tem um papel bem importante na inclusão, né, dessa minoria, né, dessa população discriminada, né, marginalizada há muito tempo. Então, a lei ela traz a inclusão desse povo, né, na educação, né. E você acredita que precisa de avanços? Porque ela está agora, o prazo legal da política de cotas agora é agosto, né? Ela é publicada no Diário Oficial, se eu não me engano, a data dia 22 de agosto, 20 e pouco de agosto, e ela tinha um prazo de 10 anos que termina agora em agosto. Ela está em discussão, o Congresso Nacional não tem sentido uma mobilização muito forte para prorrogar. Você acredita que precisaria ser prorrogada ainda essa ferramenta
né, do Estado brasileiro para manter e garantir essa inclusão social? Então, a lei de cotas, ela não vai deixar de existir. Na lei não foi dado uma data de validade, que foi imposto, na verdade, a revisão. Né? Só que nessa revisão o que está sendo ameaçado é o critério, né, racial, como está previsto lá. Né? Há muitos que consideram que a lei deve ter apenas viés social e outros que defendem a ideia de a lei continuar tendo esse viés social e racial também. Então, com essa revisão, que é a partir de agosto, né, está prevista em lei essa revisão a partir de agosto, o que está sendo ameaçado é justamente esse critério racial, porque a lei ela não define como que essa revisão deve ocorrer, não estabelece nenhum critério. Então, vai ficar a mercê, né, do julgamento de cada deputado, de cada senador, a analisar e ver se vai manter ou não esse viés racial na política de cotas nas universidades e institutos federais. E para a Milena, tem que ser prorrogado? Com certeza. Eu acredito que esse sistema trouxe um benefício muito grande para a sociedade, então deve sim ser mantido, né? Apesar de todas esses contratempos, essas opiniões contrárias, né? Mas tem que ser mantido sim, porque é uma das ferramentas, né, de combate à discriminação, de promoção da igualdade racial. Então, não devemos retroceder, né? A intenção é avançarmos e há muito o que se fazer no que tange a essa política de promoção da igualdade. Dos debates que se faz é justamente essa ampliação, né, em torno de, por exemplo, há uma garantia na graduação, mas na pós-graduação não há essa garantia. Você acredita que deveria se estender para a pós-graduação também? Então, nessa revisão, né, há muitos que defendem justamente essa expansão para além do ensino superior, né, para que seja estendido para pós, né, graduação, mestrado, doutorado, né. Há quem defenda, inclusive, a permanência, né, dessa política, independente de prazo, né, de 10 anos, 5 anos. De não existir mais prazo de revisão, não é isso? Isso. E assim, Milene, a gente tem, né, por exemplo, algumas outras políticas, né, como você colocou aqui, a própria OAB também estabeleceu uma política, tem política de gênero, né, paridade na composição, tem uma política de cotas também para a composição do colegiado como um todo da OAB. E nós temos, por exemplo, no governo federal, a aprovação de cotas em concursos públicos, né? Aqui no nosso estado nós não temos. Como é que você avalia? Há importância também de nós podermos ter essa política de cotas na composição de concursos? Sim. Né? Assim que eu assumi a comissão, né, eu corri atrás um pouco, né, sobre o tema e verifiquei que o nosso estado aqui ele está um pouco muito atrás, né, no que tange as políticas de promoção da igualdade em comparação com outros, né. Em outros estados existem leis estaduais, existem leis municipais que prevêem a reserva de cotas nos concursos, né, até no preenchimento de cargos em comissão ou de seleção de estágio. E nós aqui ainda não temos nada, né. Então, com a instituição do conselho, né, espero que posteriormente a gente consiga dar um avançozinho a mais na criação de uma lei, né, estadual, municipal, que prevê aí essa reserva, porque é de suma importância, né, ainda mais aqui para o nosso estado, né, que sabemos que a composição do nosso estado tem muitos migrantes, né, do Maranhão, Pará, do Nordeste. Então, eu vejo
faça essa reserva de cotas. Em Roraima a gente tem inclusive uma pseudo definição, né, de que a população negra aqui não existe, ela é pequena, né? Há muito essa percepção. Como é que você vê esse quadro? Bom, é uma visão bem distorcida. Eu creio que quem pensa assim seja alguém que não tem muito conhecimento da população aqui do nosso estado, né? Porque ainda mais no interior, né? Que neles os habitantes, a maioria são, né? As nossas vicinais estão cheias. Exatamente. Né? Então eu creio que é só um pouco mesmo de falta de informação. Milene, segundo o IBGE, as mulheres negras, né, e você é uma mulher negra, elas estão na base da pirâmide econômica do nosso país, né, recebendo os piores salários. Como é que você vê essa realidade? A gente já falou que existe o racismo estrutural, mas esse racismo penaliza ainda mais as mulheres, né? Como é que você vê esse quadro? Eu vejo esse quadro, né, agora eu vou falar de um modo geral, não só de mulheres negras, mas de homens também, de negros e negras. Eu vejo esse quadro como uma das provas de que o racismo ainda existe sim, e esse quadro aí é só apenas um dos indicadores que comprovam que o racismo ainda existe aqui no Brasil, porque há quem diga que não existe, né? A gente vive o conceito, né, da democracia racial, que o Brasil tem uma democracia racial, mas quando, por exemplo, nós olhamos o Congresso Nacional, quando nós olhamos os superiores tribunais, a própria magistratura, as próprias composições de primeiro escalão de governos, você vê muito pouca representação da população negra. Sim. Outro ponto, né? O alto escalão, o Congresso, né? A composição é a maioria branca, né? Não há representatividade negra. Para você, assim, qual a importância dessa representatividade? A importância da representatividade negra, né, no Congresso seria de mostrar, né, para a população em geral de que o negro também é capaz, né, e faz jus de estar assumindo um lugar. O mapa da violência, né, ele apresenta, né, a cada ano um processo mesmo de extermínio da população negra. Você vê que quase 70% das pessoas assassinadas no nosso país são de negros, e principalmente homens negros. Como é que você vê esse peso, né, da força, né, do Estado, seja por corporações policiais ou mesmo pelo crime organizado, nessa realidade vivida pela população negra, essa violência contra a população negra? Bom, essa questão da violência, ser mais contra o negro, ele reflete, né, o que foi colocado aqui do racismo estrutural e da forma como lá atrás os negros foram tratados, né? Tudo bem, foram libertados, né? Mas foram deixados à margem da sociedade, foram marginalizados, não deram suporte, né, de educação, de saúde, nem nada, nem terra, né, para cultivarem, para construírem sua moradia. Então, desde sempre, né, houve essa questão de marginalização, e eu creio que esse indicador ainda reflita um pouquinho, né, a essa questão, né, do desamparo lá atrás. Então, mais um dos motivos, né, para que seja mantida a lei de cotas, né, e que seja realizada mais ações de promoção e inclusão dos negros na sociedade.
Milene, hoje, quais as principais demandas, né, que a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, gerida por tu, enfrenta e projeta enfrentar aqui dentro da sociedade roraimense? Bom, assim que eu cheguei na presidência da comissão, eu fui fazer um apanhado que seria necessário, tanto aqui para a instituição como na sociedade, né? E um dos pontos, né, sociais que eu coloquei foi a questão do conselho, né? Mas, graças a Deus, já está sendo encaminhado, né, a questão da criação do conselho para a promoção da igualdade racial aqui no estado, né? Fora isso, é a questão da lei de cotas nos concursos estaduais, né? Que também é algo a se correr atrás, né? Foi colocado no nosso planejamento, né? Convocar uma reunião, né, com as autoridades, né? Ver também se a viabilidade de fazer essa reunião também com as autoridades municipais, para que seja criada essa lei de cotas, né? Porque é de suma importância termos essas leis aqui no nosso estado, né? Em outros estados, em outros municípios já existem, né? Na Bahia, Paraíba, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, nós não podemos ficar atrás, né? Temos que correr aí para estar garantindo também para a nossa sociedade aqui no estado. E a Milene está preparada para enfrentar esse racismo estrutural para poder conduzir esse debate? Tem que estar preparada. Força para poder enfrentar essa estrutura, porque você sabe que vão vir muitos questionamentos. Preparada, né? E eu espero estar firme e forte aqui para enfrentá-los, porque eu sei que não é uma batalha fácil, né? Em conversa com outras pessoas militantes já há muito tempo nessa área, já vi que não é nada fácil, um trabalho bem ardiloso, mas eu creio que estou preparada. Não, preparada você senão você não estava ocupando esse espaço, né, que você ocupa hoje, de extrema importância, né, social, né, e nessa importância, quando eu toco a preparada, não é no tocante a pessoa da Milene, né, porque eu tenho certeza que você está preparada para isso. Mas é a própria estrutura da OAB, né? Porque é uma demanda de um debate que a OAB como instituição vai trazer, e se a estrutura está preparada para fazer esse enfrentamento. Sim, está sim. Eu lembro que a OAB ela já foi muito questionada socialmente aqui por causa dos direitos humanos, né? Porque inclusive o atual presidente sempre teve uma atuação muito grande nessa área da defesa dos direitos humanos. E eu imagino que vocês vão ser também cobrados, né, dentro dessa proposta de trabalho que você apresenta. Sim, mas estamos preparados sim, né, e um dos objetivos da criação da comissão é justamente isso, né, promover o estudo e o debate, né, sobre a política de promoção da igualdade, né, combater a discriminação. Então a comissão vem, né, com esse viés e sim, estamos preparados. Milene, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, Milene, como advogada, já passou por situações de racismo? Na profissão, durante o exercício da profissão, não. Mas pessoalmente, sim. Né? Na vida pessoal, sim. No convívio. E como é que é você sentir esse preconceito de raça? Desconfortante, né? Mas no momento não deixei abater. Né? Mas enfim,
fácil, né? Pela situação, né? Que foi inclusive doloroso para mim, né? Mexeu um pouquinho com o meu emocional, mas não deixei abater, bola pra frente e se manter firme, né? Pleno, porque acho que a pior coisa é mostrar que aquela pessoa de alguma forma ela conseguiu te atingir. A comissão, ela teria também esse espaço de diálogo, por exemplo, pessoas que sofram ações, né, racistas contra elas encontram esse amparo na comissão? A comissão ela tem também os objetivos de estarmos criando, né, uma ouvidoria, alguma forma de dar justamente esse amparo para essas pessoas e trabalhar também a questão da denúncia. Né? Porque muitas vezes chega na delegacia e é injúria racial. Injúria, denuncia lá, fazem boletim como se fosse injúria, mas a questão do racismo, que é crime, eles não sabem fazer essa distinção. Né? Então temos também que trabalhar isso. Essa parte educativa e formativa, né, dessas representações. Milene, assim, a Resistir Produções agradece imensamente a tua disponibilidade de tempo. Eu sei que a vida de advogada não é nada fácil, né? Principalmente ocupando espaço, né, de um colegiado desse que você ocupa. E nós gostaríamos muito de agradecer o teu tempo, tua dedicação de poder estar aqui conosco. O canal está sempre à disposição quando precisar. E fica com você, suas palavras finais. Bom, eu quero agradecer o convite, né? E dizer que eu, a comissão, estamos à disposição, né, para o que for preciso. E é só nos contactar que nós atendemos o pedido. Obrigado mais uma vez. A você, terça-feira, nós nos encontramos com mais um bate-papo, falando sobre Roraima, mas falando sobre os nossos movimentos sociais, sindicais, mas sempre trazendo um tema importante para ser debatido em nossa sociedade. Obrigado.